Quando a gente pensa em quando o consumidor disser que não fez ou não autorizou a cobrança, a prestadora ela deve provar aquilo. Então, eu como consumidor, você como consumidor, se a gente disser, tem essa cobrança aqui, eu vi isso aqui, mas eu não autorizei, a prestadora é que deve buscar uma prova disso, seja que você fez ou que alguém fez, ou que não existe registro daquilo. Não acontecendo uma identificação do registro, a cobrança deve ser considerada indevida. Havendo um registro, a princípio é considerada devida, mas vamos supor, alguém ligou se passando, fez isso, aquilo, aquilo outro, é uma situação de fraude, algo do tipo, aí você abre uma reclamação com essa linha. Mas, por exemplo, foi um outro gestor que ligou pedindo ativação do serviço, mas eu não fiquei ciente. Opa, mas alguém com autorização fez, então a cobrança é devida. Mas alguém se passou por fulano e fez isso, não tinha autorização. Aí é um problema de privacidade, de proteção, de segurança dos dados. E aí a prestadora também ela tem a obrigação de fazer esse processo de segurança. Mas aí é uma coisa que você deve conversar com ela e avaliar a questão. E quando você viu que ninguém pediu, não tem nada solicitando e está lá uma cobrança, a prestadora ela deve avaliar. Não tendo comprovação ou prova, cobrança indevida. Simples assim. Até porque toda ligação ela deve ser gravada. Ou seja, tem lá o protocolo de atendimento e a gravação da chamada que você fez ou que você recebeu. Em ambas as situações, de forma oficial, a prestadora deve ter as gravações. Mas quando é pela área de vendas, aí você tem que ter um certo cuidado que nem toda ligação, se não nenhuma ligação, ela é gravada, porque é normalmente um prestador terceirizado da operadora que faz esse tipo de contato. Se você receber esse tipo de ligação, aí tenta pegar o protocolo, anota a informação, qual foi o telefone que te ligou, qual foi o horário, tenta guardar os dados. Mas, aqui eu vou te dar um embasamento na regulamentação da Anatel, que é a 632, no artigo 104, que ele diz: quando dispositivo deste regulamento existir autorização do consumidor, cabe à prestadora o ônus da prova. Então entenda, tudo que existe na resolução 632, lógico, eu estou já te dando aqui as informações, então tudo que existe lá que precisa de autorização do consumidor, a prestadora é que deve dizer se houve ou se não houve. Eu como consumidor, se eu recebi uma ligação de proposta, não anotei protocolo, não anotei nada, confirmei e foi feito, eu não tenho como ter, a princípio pela visão jurídica, meios de provar isso. Não tem. Quem tem? A operadora, a prestadora. Por quê? Se ela fez a ligação, ela tem o protocolo, ela tem a gravação dessa ligação que vale como um contrato verbal. E sim, ela consegue provar. Olha aqui, o senhor recebeu a ligação tal dia, tal data, e o senhor aceitou. É isso que deve acontecer. E não simples. Mandei o SMS para o senhor não respondeu, foi feita a cobrança. Isso é incorreto, tá? Não deve acontecer isso porque o consumidor deve fazer... Cadê? Não está aqui. Mas de forma expressa. Então ele deve informar e não ele simplesmente não responder. Não significa um aceite, significa omissão. Eu não respondi. Então não significa de uma forma ativa que eu aceitei aquela cobrança, que eu aceitei aquele serviço. Então, para que exista isso, para que exista uma cobrança, e nesse cenário aqui de comprovação, é a prestadora que deve fazer. Por exemplo, se eu assinei um contrato eletronicamente, ela me manda um e-mail ou documento, pode ser impresso, por exemplo, para que eu saiba que eu fiz aquilo. E lá ela deve ter todos os documentos da comprovação do que você fez. Se for um contrato físico, você tem lá a sua via, você deve receber ela. Você pode pedir a segunda via de contrato a qualquer momento. Pelo site da prestadora deve ter essa opção, se não tiver, está errado. Então, tem um site da prestadora, que é o espaço reservado do consumidor. Tem um atendimento por telefone, você pode solicitar a segunda via do contrato. Tem a área de vendas que você pode também solicitar essa documentação que eles devem mandar. Isso são exemplos. Ou ações que você fez por telefone junto à prestadora também, você tem todo o direito de solicitar isso. Quando você pede e existe ainda algo errado, aí você abre reclamação. Se for uma cobrança, reclamação de conta, uma contestação, a prestadora vai ter lá 30 dias para tratar sua demanda e aí, após esse prazo, ela vai te dar algum retorno ou até antes dele. Dependendo da prestadora, tem a variação nos prazos, dependendo do caso. Mas
a obrigação de comprovar o que foi feito ou o que não foi feito é da prestadora. Se ela não tem no sistema as informações, está errado. Simples assim. Aí você vai ter que fazer uma disputa com a prestadora. Não conseguindo, vamos supor, resolver com a prestadora, fala com a ouvidoria. Não conseguiu, fala com a Anatel. Não conseguindo ainda resolver, aí você tem a parte de órgãos de defesa do consumidor e a parte judicial. Mas esse argumento aqui, ou seja, a resolução 632, artigo 104, ele te embasa que você tem o direito dessas informações e que a operadora, ela sim, é obrigada a comprovar as informações. Fica ciente disso, que esse é um conhecimento que você deve ter para toda e qualquer ação que você faça como gestor de telecom.